De volta ao nosso estudo sobre a história da libertação do povo de Deus no Egito e os propósitos de toda essa caminhada desse povo ao deserto. Na lição anterior, no vídeo anterior, nós vimos que Moisés então se queixa ao Senhor, né, o porquê de tudo que está acontecendo, porque ele, como porta-voz de Deus, ele foi ao povo, o povo creu, o povo adorou a Deus, ele foi a Faraó, Faraó não creu e Faraó endureceu seu coração, né? Esse endurecimento do coração tinha propósito de Deus, porque Deus mesmo falou que isso ia ser na vida de Faraó. Então nós vamos dar prosseguimento agora ao capítulo 6, verso 2, até o capítulo 7, verso 7, o motivo que está por trás dessa questão. Né? Deus responde então a Moisés, porque Moisés questiona que a queixa do povo diante de Deus e também o seu chamado diante de Deus. E Deus responde então renovando o seu chamado na vida do teu servo. Em nosso texto, então, nós temos aqui alguns elementos que já eram encontrados lá em Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao 4, verso 7 dos vídeos anteriores que nós vimos, onde Deus comissionou a Moisés, onde houve objeção da parte de Moisés e a resposta divina para Moisés também nos sinais, né, dando a confirmação de todas essas coisas. Mas tem aqui agora diferenças, porque Moisés não está mais no Monte Horebe, Moisés não está mais em Midian, ele está no Egito. Né? Deus não aparece mais, mas Deus revela-se por meio da fórmula repetida quando ele fala a Moisés: Eu sou o Senhor. A pergunta de Moisés, em Êxodo 6,12, é esta. Moisés, porém, respondendo ao Senhor, disse: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Né? A resposta nós vamos ter no verso 1 do capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. O Deus que fala a Moisés agora é o Deus que apareceu e falou com Abraão, com Isaac e com Jacó. É esse Deus que está na presença agora de Moisés. Novamente ele traz isso à memória de Moisés, no verso 3, 4 e 8 do capítulo 7. Aparecia Abraão a Isaac, do capítulo 6. Aparecia Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci minha aliança com eles para dar-lhe a terra de Canaã, a terra que habitaram como peregrinos. Verso 8, e vos levarei a terra a qual jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, e vô-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Na questão do nome de Deus como Senhor, que não era conhecido em Abraão, Isaac e Jacó, nós vimos em vídeo anterior. Se você não viu, volta a ele para entender esse momento que nós temos aqui do capítulo, então, 6, do verso 3, verso 4 e verso de número 8, onde nós temos, então, essa resposta que Deus vai estar dando, então, a Moisés. O que Deus está para fazer? Deus está para livrar Israel do Egito. E esse Deus, conforme nós vimos também em vídeos anteriores, é o Deus dos pais, né? Porque Deus é pai, né, dessa nação. O Deus que estabeleceu então uma aliança com quem? Com os patriarcas, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Está lá em Gênesis capítulo 17, verso 1, e repetido agora em Êxodo, no nosso texto, trazendo a memória para o povo de Deus, no capítulo 6, verso 4, 5 e 8. É esta aliança que está sendo confirmada nos atos poderosos de Deus no Egito. Aí você vai entender aquilo que nós vimos lá na vinda de Midian, o que acontece lá com a questão dos filhos de Moisés com Zípora, quando um estava
né, dentro da aliança, na circuncisão, e o outro estava fora da aliança por não estar participando da circuncisão, né, e Deus então naquele momento intervém na vida daquela família, porque ele é o pai dessa nação. Como com os pais, Deus então fez uma aliança, e da qual ele se lembra, né? E ele quer ver isso presente na vida do seu povo. Assim então, a nossa passagem agora, a partir do capítulo 6 e até o capítulo 7, destaca a continuidade dessa ação divina, onde o Deus dos pais se revela agora na genealogia de Moisés e Arão. É interessante que entra aqui a genealogia a partir do capítulo 6, verso 14, até o verso 27. Por que a genealogia? A genealogia é para contar história, para contar esse momento, né? Os descendentes dos pais, porque aqui nós estamos falando de pais que recebem mensagem e que transmitem essa mensagem aos seus filhos. Da mesma forma que nós temos aqui Deus, através da sua nação, trazendo a mensagem para ser transmitida também, né, a Faraó e ao povo de forma geral através de Moisés e Arão. Por isso, esses versos 14 a 27 mostrando a genealogia, confirmando tudo isso na vida dos seus filhos, e transmitindo então, conforme termina no verso 26 e 27, na genealogia, onde diz aqui: são estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tira o povo de Israel da terra do Egito segundo as suas hostes. São esses que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes, Moisés e Arão. Entre Deus e Faraó, então, está esses homens, que fazem parte, então, da história que Deus está realizando por intermédio deles também, libertando os israelitas e revelando-se a si mesmo como o Deus desse povo, e na genealogia trazendo toda a história de Deus presente nesse povo através dos seus pais. Deus então mostra o seu poder, Deus mostra a sua autoridade e como ele também é fiel às suas promessas. Está tudo aqui dentro desse motivo dessa genealogia no capítulo 6. O próprio objetivo do Êxodo então é o quê? É fazer o nome de Deus conhecido, aos israelitas, aos egípcios e aos midianitas. Capítulo 7, verso 5 diz assim: saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu as mãos sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Agora nós começamos a compreender por que Deus endurece o coração de Faraó, para que os egípcios conheçam quem é Deus, porque qual foi a fala de Faraó? Eu não conheço esse Deus e não vou deixar vocês saírem. Vimos isso no vídeo anterior. O propósito de tudo isso está em que o nome de Deus seja conhecido por todos. É dessa forma que nós vemos aqui. E nós vamos ver isso no capítulo 18 de Êxodo, nos versos 9 a 12. Mas a questão é, será que este nome foi desconhecido aos pais antes de Moisés? Parece que os pais em Gênesis conheceram somente o nome de Deus como o Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas como o Senhor, como Yahvé ou Jeová, que já ocorreu algumas vezes em Gênesis, nós podemos ver a partir do capítulo 4 de Gênesis, verso 26, Deus não estava sendo conhecido dessa forma. Então, o povo de Israel também precisava conhecer o nome de Deus como Senhor. Então, nós temos que entender então que estes versículos estão dizendo que os pais não compreenderam o significado profundo deste nome de Deus. E é isso que Deus agora vai deixar claro nos acontecimentos através das pragas que virão. O Deus dos pais poderosamente confirmará as suas promessas feitas lá com os patriarcas. O profeta Ezequiel, no capítulo 20, verso 5, traz a memória do seu povo sobre isso. Assim então, meus queridos, nossa passagem mostra tanto
a continuidade como a novidade da revelação, que o Deus dos pais revelará agora o seu caráter e o seu propósito, fazendo conhecido o seu nome, tanto a Israel, quanto ao Egito, quanto a Midian. Com Moisés, então, começa o quê? Uma nova etapa na história de Deus com o seu povo. Implícito, sim, no fato de que Deus faz o seu nome conhecido por Israel entre as nações. E esse nome, então, dá a entender que o Deus de Israel é fiel, é poderoso para cumprir as suas promessas e realizar os seus propósitos a respeito de Israel, né, o seu filho, com os demais povos. Então, nesta altura, o Senhor é o nome que deve estimular. Estimular o quê? A esperança e a confiança dos hebreus. Capítulo 7, verso 7. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83 quando falaram a Faraó. O propósito aqui é o quê? Que eles vão falar a Faraó e Faraó vai ter que entender quem é Deus. E nesse diálogo entre eles e Faraó e o endurecimento do coração de Faraó também, para que a nação possa entender quem é Deus e para que o povo de Deus possa conhecer também esse Deus de forma mais plena na vida de cada um deles. Por quê? Verso 17. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão ferirás a água e ela se tornará em sangue. O propósito de Deus no Egito é fazer o quê? Que o seu nome seja conhecido, que o Senhor seja conhecido. Assim diz o Senhor, Yahvé, oráculo de Yahvé. Deus está falando e vão ter que entender a partir disso nas pragas que virão. E Deus vai endurecer o coração de Faraó para quê? Para que o seu nome seja mostrado cada vez mais poderosa na vida desse povo. Por meio do quê? Da sua libertação. E para que também o Egito veja que Deus é o Deus também que traz juízo. Ele traz a libertação para o seu povo e juízo sobre aqueles que negam o seu nome. A libertação e juízo, então, são os dois aspectos do maior acontecimento da história do povo de Deus registrado no livro de Êxodo. Esse é, portanto, então, o propósito de Deus em endurecer o coração de Faraó. O Êxodo vai se implicar o quê? Na redenção da escravidão, capítulo 6, verso 6, na adoração de Israel como povo de Deus, capítulo 6, verso 7, e na habitação futura, na terra da promessa que foi dada aos seus pais, capítulo 6, verso 8 de Êxodo. Neste momento, então, o quê? O Êxodo é uma realidade ainda não experimentada pelos escravos hebreus. Então, por isso, eles e Moisés resistem a Deus. Vimos isso em Êxodo 6, verso 9 e verso 12. Eles ainda não o conhecem e agora Deus vai fazer eles conhecerem ao Deus a quem eles servem, ao Deus da aliança que foi dada a seus pais. Conhecer aqui não é simplesmente ouvir e simplesmente procurar entender, conhecer aqui, a partir daqui, aquilo que o Oséias, o profeta, vai falar para o povo de Deus no capítulo 13, verso 4, é experimentar a presença de Deus, aquilo que Israel ainda não fez. E o Êxodo tem esse propósito na vida de Israel, ok? Por isso, então, que Deus endurece o coração de Faraó. E nós vamos ter aqui nesse endurecer do coração de Faraó as pragas que virão. Quero encerrar esse vídeo lendo novamente capítulo 7, o verso de número 5. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Os filhos de Israel vão experimentar, então, a presença desse Deus sobre suas vidas e esse Deus também vai estar presente na nação, na nação egípcia com juízo e entre o seu povo com libertação.
Próximo vídeo, que nós vamos dar sequência a isto, nós vamos falar sobre as pragas, que está no capítulo 7, verso 8, ao capítulo 11, verso 10, né, para nós entendermos todo esse propósito de Deus. Né? Há quem diga que Deus foi injusto com Faraó, endurecendo seu coração. Não, Deus estava, sim, revelando-se a si mesmo, fazendo conhecer e chamando a todo o povo a experimentar dele, experimentar libertação ou experimentar dele o juízo, que é o que vai acontecer, né, na história do povo de Deus sobre a face da terra até que Cristo venha, e nas outras nações até que Cristo venha. É dessa forma, então, que nós vemos isso acontecer. Deus endurece até a 10ª praga, mas na 10ª praga todos tinham condições de ter a libertação. Até mesmo Faraó, se ouvisse a Deus e se experimentasse de Deus na sua vida. É isso que nós vemos. Mas como nós vimos no vídeo anterior, nós temos aqui uma dificuldade entre dois pais com os seus filhos, Faraó e seu filho, e Deus e o seu povo, né, dentro de um embate que nós temos nessa história. Né, e o vencedor nessa história vai ser Deus com o seu povo. Próximo vídeo falaremos sobre isso, ok? Transmita esse vídeo a mais pessoas. Vamos estar aqui fazendo com que essa página possa aumentar e crescer para o conhecimento do povo, porque a palavra de Deus diz que o povo erra por não conhecerem a Deus, né? E nós precisamos fazer com que nós, povo de Deus, venhamos a experimentá-lo, conhecer na sua totalidade que ele dá a nós e possamos levar também o conhecimento de Deus a outras pessoas, né? Esse é o nosso objetivo. Forte abraço, fica na paz. Prosseguimos no próximo vídeo, que vai ser o vídeo de número 8. Até lá!